Nessa live, a gente vai falar sobre um estilo que muita gente faz, Imperial Stout, que também entra a Russian Imperial Stout. Então, vamos tentar lembrar um pouquinho de história, tá? Primeiro entender quais são os estilos que tem por aí. Por quê? Você tem diversas vertentes aqui dentro desse estilo. Antigamente, estamos falando aí de BJCP 2008, versão 2008, depois teve 2015 e agora a gente está na 2021. A 2008 eu lembro que Imperial Stout era um estilo e Russian Imperial Stout era outro. Se não me falha a memória, gente, se eu cometi algum equívoco aqui, me perdoe, mas eu acho que eram dois estilos separados, tá? E hoje eles uniram, tá? E antes tinha a Imperial Stout americana e a Imperial Stout inglesa. O BJCP 2021, que é o que a gente está usando para gravar essa série, eles unificaram e com a Imperial Stout, que tem por volta de 8, 9% de álcool, e a Russian Imperial Stout, que tem de 10 a 12. Então eles colocaram tudo junto. A graduação alcoólica da Imperial Stout do BJCP atual vai de 8% de álcool, onde que começa a Imperial Stout, até 12% de álcool, que é a Russian Imperial Stout. É que a gente chama de Russian Imperial Stout, né? Esse nome ele é muito dado no Brasil, lá fora não se usa tanto, é tudo Imperial Stout. Então você tem esse range muito grande, aonde que você tem versões inglesas, aonde que a versão inglesa puxa muito mais para o maltado, ela é muito mais maltada do que lupulada, e às vezes com uma graduação alcoólica um pouquinho menor, volta de 9, 10, e versões americanas muito lupuladas, lúpulo de amargor e de aroma, lúpulos americanos, e as versões americanas geralmente elas estão entre 10 e 12% de álcool. Então você tem versão inglesa e tem versão americana, com lúpulos, né, das duas escolas. Pode ter uma mescla desses lúpulos, não tem problema, tá? Já que tudo é aceito, se tiver uma mescla, não tem problema nenhum. Então é uma cerveja que pode ser ou mais maltada ou equilibrada entre malte e amargor ou mais lupulada, tá? Então varia bastante. Outra coisa que varia é que pode ser uma cerveja mais fresca. O fresco dessa cerveja, ela precisa ficar pelo menos um mês na garrafa, ali no canto, né? Dentro do galpão da cervejaria, porque essa cerveja ela vai evoluir dentro da garrafa à temperatura ambiente. A gente não está falando de maturação no tanque a frio, tá? A gente está falando de maturação de uma cerveja dentro da garrafa. Vamos falar disso também. Então pode ser cerveja fresca, que tem um mês de que ela foi envasada, 2 meses que ela foi envasada, ou cervejas mais antigas, mais envelhecidas, que às vezes passou por 6 meses de barrica, um ano, até 1 ano e meio se encontra, né? Passou por uma barrica e aí pegou o sabor da madeira. Pode ser que ela tenha uma leve Brettanomyces, desde que a acidez não seja um negócio muito evidente, tá? Acidez pronunciada é um erro nesse estilo. Sabor de madeira é aceito, tá? É um estilo que, se você usar uma madeira clássica, geralmente aí como um carvalho europeu, né? Francês ou húngaro, você tá dentro do estilo,
Então pode ter um sabor de madeira, ela pode ter uma lupulagem maior, ela pode ter um amargor maior, pode ter lúpulos americanos, pode ter lúpulos ingleses, ela pode ter entre 8 e 12% de álcool, mas se você colocar qualquer especiaria e qualquer fruta nessa cerveja, não é nessa categoria que vocês vão escrever. Vocês vão escrever lá na 2930, tá? Que é Spice e Fruit Beer, tá? Em outra categoria. Aqui só aceita madeira, tá? E isso vai muito dos juízes, tá? Mas o BJCP deixa mais ou menos claro. Quem é um juiz experiente consegue entender isso lendo o BJCP, que é aceito madeira nesse estilo. Então, essas são as vertentes que a gente tem aí da Russian Imperial Stout, da Imperial Stout. Vamos começar a falar sobre malte. Aí começam os complicômetros, né? Vou fazer uma cerveja de 8% de álcool, 9%, é uma graduação alcoólica mais baixa. Nessa graduação alcoólica mais baixa, eu não preciso usar tanto açúcar. Eu posso fazer uma cerveja por malte. Geralmente as panelas, se a tua tina ela é bem dimensionada, você vai conseguir fazer tranquilamente aí a tua cerveja com 7,5%, 8% de álcool, tá? É o que mais ou menos, né? Na hora que você projeta um equipamento cervejeiro, você projeta para fazer uma cerveja aí em até 7,5%, 8,5% de álcool, que com essa capacidade de malte você consegue filtrar bem a cerveja, sem entupir, tá? Então, se for um equipamento bem dimensionado, você vai conseguir fazer uma cerveja de 8, 8,5% de álcool, puro malte, nessa panela, tranquilamente. O tranquilamente é usando 3 litros por quilo de malte, tá? 3 litros de água por quilo de malte na mostura. Lembrando que vocês assistem todas as minhas séries, né? Então já viram aquela série falando sobre mosturação, onde que está lá no YouTube. E aqui a gente fala que a quantidade ideal de água na mostura é de 3 a 4 litros de água para cada quilo de malte. Menos do que 3, você começa a perder rendimento, extração do malte. O mínimo é 2,7. 2,5 já começa a cair bastante. Se você usar 2 litros para cada quilo de malte, cai muito o rendimento. De 3 para 2, cai mais ou menos 8% de rendimento, tá? Só para vocês terem uma ideia. Então o ideal aí para uma cerveja dessa é 3, tá? 3 litros para cada quilo de malte, no mínimo 2,7. Então saiba que você tem que saber o tamanho da tua panela de mostura. E aí você tem que fazer uma conta de o quanto de malte que cabe na minha panela de mostura. Vai no software e desenha a tua receita. Desenha a tua receita. E aí o software não te fala muitas informações sobre esse dimensionamento de equipamento. Não fala muito. Mas eu dou a dica aqui para vocês que é o seguinte. Então, se você for usar, vou pegar números cabalísticos, tá? Quem está fazendo 20 litros de cerveja. Para fazer uma Russian Imperial Stout 20 litros de cerveja, 10 kg de malte. Mais ou menos isso. 10 kg de malte. 10 kg de malte eu preciso de quanto de água? 3 para 1 eu preciso de 30 litros de água. 30 litros de água eu coloco na minha panela de mostura. Na hora que eu pego esses 10 kg de malte moído e jogo em água, esse malte ocupa um volume de... Cada quilo ocupa 700 ml quando ele entra em água, né? Então, os 10 kg de malte vão ocupar um volume de 7 litros.
30 litros de água mais 7 litros, que é o volume que o malte ocupa. 37 litros. Para conseguir mexer isso, você precisa de uma panela de pelo menos 40 litros de volume total para que você consiga fazer essa cerveja puro malte. Então tá aí o primeiro desafio, tá? É entender o teu equipamento, é entender quanto que é o máximo de malte que cabe nesse teu equipamento, tá? E aí você tem que saber, pega a quantidade de malte vezes a quantidade de água. Esse malte em água, ele ocupa 700 ml para cada quilo de malte, tá? 1 kg de malte em água ocupa 700 ml. Soma tudo isso, vai dar o volume que esse teu mosto vai ter durante a mosturação. Então aí você consegue primeiro dimensionar a quantidade máxima de malte que cabe na tua mostura. Daí você vai conseguir definir a graduação alcoólica correta dessa cerveja. Na minha panela cabem esses 10 kg de malte e esses 10 kg de malte no meu rendimento, né, que eu tenho aqui geralmente na minha abraçagem, eu vou conseguir fazer uma cerveja de 8% de álcool. Mas eu quero fazer uma de 10. Como é que eu faço? Você tem duas hipóteses. Uma delas é fazer só com mosto primário, lavando menos o malte. E a segunda é jogando açúcar. E aí pode qualquer tipo de açúcar. Se usar açúcar de mesa, cadastra, né, no estilo Imperial Stout. Se usar uma rapadura, mel, entre outros açúcares que dão sabor, demerara, você tem que cadastrar num estilo chamado Alternative Sugar, que é um dos últimos estilos do Guia BJCP, tá? Então usa açúcar. Você pode fazer ela puro malte até 8%, e aí de 8 para 10% você joga açúcar. O software te calcula isso, e aí você vai conseguir saber quanto de açúcar que você precisa jogar para chegar em 10%. Então, jogando açúcar é mais simples porque você vai fazer o teu processo normal e jogar o açúcar no final da fervura. Porém, o que acontece? Se você usar um açúcar de cozinha, ele é 100% fermentável. Se ele é 100% fermentável, a única coisa que eu estou fazendo na minha cerveja é adicionar álcool. Não corpo. O malte, ele é 65% fermentável. As outras substâncias dão corpo e sustentam o sabor do álcool. Numa Russian Imperial Stout, se você usar essa quantidade de açúcar, tá? For ela puro malte até 8% e depois mais, para chegar em 10% você jogar o açúcar, não vai aparecer o álcool tão evidente assim, tá? O que vai acontecer? Uma cerveja como essa, né, desse exemplo que eu estou dando, você vai até 8% de álcool com um malte, e aí depois os 2% de álcool para chegar em 10%, você usa açúcar. Esse açúcar, né, qual que é o sabor do álcool? O sabor do álcool ele vai deixar a cerveja mais leve. O álcool ele alivia o dulçor da cerveja. Então se eu estou aumentando a gradação alcoólica sem aumentar os açúcares da cerveja, né, eu estou aumentando só o álcool. E esse álcool ele vai reduzir a sensação de corpo da minha cerveja. Essa é uma diferença básica, tá? Vamos comparar aqui de dois exemplos. Fiz uma Russian Imperial Stout com 10% de álcool, puro malte. E fiz uma Russian Imperial Stout
com 10% de álcool também. Só que eu usei aí uns 10% de açúcar, 15% de açúcar. Qual que é a diferença de sabor entre elas? A que você usou açúcar, aquele açúcar ele se transformou 100% em álcool. Então, a sensação de corpo nessa cerveja que você usou açúcar vai ser mais baixa, tá? Uma sensação de corpo na Russian Imperial Stout mais baixo. Aí que tá uma decisão, você tem que parar e pensar o que você quer. Se você quer uma cerveja bem encorpada, viscosa, daquela cerveja que na hora que você vira no copo, você sente que ela é mais grossa, né? Parece uma calda. E aí você toma ela, ela é bem encorpada. Aí você tem que fazer uma cerveja puro malte. Se você quer uma Russian Imperial Stout mais leve, com um drinkability maior, não muito doce, você vai fazer ela com açúcar. Tá? Então é uma coisa que você tem que pensar na hora de planejar a tua cerveja. Na hora de planejar o que você quer. Você quer uma cerveja mais leve ou mais encorpada, mais viscosa? É isso que você tem que planejar. Primeiro pensar, né? Primeiro pensar, entender o equipamento, qual que é a capacidade máxima de malte que o teu equipamento cabe, para saber o quanto de açúcar que você vai usar. Eu não usaria mais do que 15% de açúcar numa Russian Imperial Stout, porque daí o sabor do açúcar começa a ficar, o sabor do álcool começa a ficar muito evidente. E aí ela começa a ficar com uma sensação muito alcoólica e com um corpo muito baixo. Se você tiver que usar mais do que 15% de açúcar, não usa o açúcar de mesa, usa a high maltose. A high maltose ela não é 100% fermentável. Então eu não estou trazendo só álcool para a minha cerveja, eu estou trazendo também outras substâncias, outros açúcares e proteínas que sustentam mais o sabor do álcool, tá? Então tá aí um outro açúcar para você pensar se você quer usar no lugar do açúcar de cozinha. Mas fica muito legal, rapadura, açúcar mascavo, o mel fica bacana. O mel, mas mel você tem que jogar mais do que 20% de mel para ter um pouquinho de sabor de mel. E mel é muito caro, né? Então geralmente não se usa muito mel, se usa esses tipos de açúcar. Então, planejamento. A gente está ainda no planejamento da tua braçagem, tá? Para depois falar dos ingredientes. Esse vídeo vai ser um pouquinho mais longo do que o normal. Mas é muito legal falar de Russian Imperial Stout, né? Porque a gente acaba revisando diversos outros assuntos. Então, pensei na capacidade máxima da minha panela de mosturação e pensei no que eu quero da minha cerveja. Quero ela com açúcar ou não? Com açúcar eu já falei como fazer. E se eu quiser ela puro malte? Aí você tem que usar uma técnica que se chama Double Mash. Vamos supor que a sua panela seja de 20 litros. O que você vai fazer? Você vai usar a quantidade máxima de malte que cabe na tua panela de mosturação. Isso eu te ensinei no começo do vídeo a como calcular. Capacidade máxima de malte que cabe na mosturação. Extrai o mosto primário para fervura. Tá? E aí vai extrair só esse mosto primário e vai dar uns 10 litros, mais ou menos. E aí você faz uma outra mosturação para fazer mais 10 litros na fervura. Tá? Você faz duas mosturações para encher a panela de fervura. Essa técnica se chama Double Mash. São dois meshes. Você pode extrair o mosto primário para a panela de fervura ou você pode extrair
para a panela de mostura e aí usar esse mosto bem carregado para mosturar a segunda, tá? Então, na primeira mostura, você foi lá, né, fez a mostura, clarificação, extraiu o mosto primário. Você usa esse mosto primário para adicionar os grãos da segunda abraçagem nesse mosto. E aí faz a segunda mosturação. E aí faz a segunda mosturação e manda isso para a panela de fervura. Nas duas braçagens, você não vai lavar quase nada o malte. Lavar nada eu acho que é besteira, é bom você jogar só um pouquinho de água. Porque a cama de grão ela está muito carregada de açúcar. Se você jogar um pouquinho de água, esse açúcar todo que está na cama vai extrair uma quantidade razoável. É muito pouca água. É muito pouca água. Então, esse é o double mash. Fazer duas mosturações para encher uma panela de fervura. Só fazer double mash eu não acho tão interessante. Eu gosto de associar uma segunda técnica aí para aproveitar melhor os açúcares daquela cama de grãos onde que eu não lavei. E tem muito açúcar ali. Essa técnica se chama Party Gyle, que fala, né? Quer dizer dividir, né? Dividir o meu trabalho em duas. Como que eu divido? Estou fazendo a minha mostura, coloquei o máximo de malte que eu podia nessa panela de mostura, extraio o mosto primário para fazer uma Russian Stout. Lavo esse malte e extraio por uma segunda panela, aonde que eu vou fazer uma dry stout, uma porter, uma stoutzinha, depende da OG que der. Então você dividiu sem lavagem, Russian Stout. A lavagem você faz uma cerveja mais leve. Vocês acham que é coincidência as cervejas belgas elas terem a nomenclatura 8, 10 e 12, né? 6, 8 e 10? Isso quer dizer a intensidade da cerveja, né? Já repararam isso nas cervejas belgas? Uma é puro malte, a mais intensa, a mais alcoólica delas. E as outras é esse Party Gyle. É o aproveitamento desse malte que foi lavado depois e aí eu extraí mais açúcares e consegui fazer outras cervejas. Então, em termos de processo é isso, falamos de mostura. Falamos de lavagem, tem dois tipos de lavagem, double mash, Party Gyle, tá? Para fazer ela puro malte. Ou você pode adicionar açúcar e não fazer esse double mash. E aí faz a fervura, geralmente se faz uma fervura de 1 hora. Quem faz uma fervura de 2 ou 3 horas é para criar açúcares mais complexos nessa cerveja. Isso é uma técnica, essas técnicas de fervura longas são muito usadas nas cervejas belgas. As cervejas bretadas, porque Brettanomyces come algum desses açúcares mais complexos e deixa a cerveja mais complexa ainda. É geralmente cerveja belga e Imperial Stout, um ou outro faz uma fervura de 1h30, 2 horas, não muito mais do que isso, para caramelizar mesmo, né? Quanto mais longa a fervura, mais caramelização tem. Ferveu. Olha quanta coisa, em cada etapa do processo você tem uma particularidade. Há uma outra particularidade que é na mostura, vamos voltar um pouquinho lá. Você quer fazer uma Russian Stout, a carga de malte torrado é muito grande. Malte torrado tem uma acidez muito grande. Você não consegue fazer uma cerveja dessa sem um pH-metro.
Por quê? Você pega a tua água, uma água neutra com essa quantidade toda de malte torrado, você arriou o malte na panela, o pH automaticamente cai para 4,7, 4,8. Não funciona a beta-amilase. As tuas enzimas não vão funcionar. Você vai ter que medir o pH, usar um bicarbonato que é para o pH subir e deixar na faixa ali de pelo menos 5,2. De 5,2 a 5,5. Tá? Então na mostura também tem esse detalhe. É o pH da mostura. E aí eu faria uma mostura mais longa, tá? Porque é uma cerveja muito densa. O rendimento de uma cerveja dessa ele cai, justamente porque é uma cerveja que você usa pouca água, cai o rendimento. Então faz uma mostura mais longa, mede o iodo, tá? E outro motivo que cai muito o rendimento, você vai usar às vezes 50, 55, 60% de malte base. O resto é tudo malte caramelo e malte torrado. Então, eu usando pouco malte base, eu estou reduzindo o poder diastático da minha cerveja. Para compensar isso, aumenta as rampas. Se você é uma cervejaria e tem acesso a enzimas, usa as amilases, né? Usa e abusa das amilases, que é para aumentar esse rendimento. Tá? Então, olha quanta coisinha que a gente tem que pensar. Na mostura, tem que corrigir o pH. Você tem que pensar na quantidade de água mínima, é 3 litros para cada quilo de malte. Você tem que calcular, que nem eu ensinei no começo, calcular a capacidade máxima de malte na tua mostura. Você tem que decidir se vai fazer ela com açúcar ou vai fazer um double mash. Na fervura você pode ferver por um tempo maior. Resfriou, mandou para o tanque. A fermentação também é bem complicada. Você vai calcular o pitching rate, tá? Vai usar um pitching rate mais alto. Para ale, normalmente, a gente usa 0,5. Para uma cerveja dessa, você pode usar no mínimo 0,7. 0,7 a 1. Esse é o pitching rate. Vezes o volume de cerveja que você está fazendo, vezes a OG dessa cerveja em plato. É aquela fórmula do pitching rate, tá? Então você vai dosar muito mais levedura. Se para 20 litros de uma cervejinha normal, de uma APA, por exemplo, você joga um pacotinho de levedura, para uma cerveja dessa você vai usar de 4 a 5 pacotinhos de levedura para um balde. Então o teu pitching ele vai ser o quádruplo normalmente. Mais ou menos, faça seus cálculos, tá? É só para quem não fez ter ideia do tamanho. Além disso, se você conseguir fazer um starter nessa levedura antes, melhor. Se você fizer um starter só, você pode fazer um starter a 1060 de OG. Se você conseguir fazer 2 estágios de starter, fazer um a 1040 e um a 1060, ótimo, melhor ainda. Mas geralmente eu já fiz muitas que eu joguei a levedura seca lá num pitching bem alto e funcionou. Consegui fazer um starter, beleza. Se conseguir fazer o starter com 2 etapas, melhor ainda. Fundamental uma oxigenação muito boa nessa cerveja. Se é uma cerveja com uma graduação alcoólica lá para 10, 12%, faz uma oxigenação no dia da abraçagem, né, finalzinho da tarde, tipo 5 horas. E aí no outro dia de manhã, provavelmente ela não começou a fermentar ainda, você vai lá e faz uma outra oxigenação. Ah, eu não tenho bombinha de aquário, como é que eu faço? Pega uma colher esterilizada, coloca no mosto e chacoalha. Faz espumar. Quanto mais espumar, mais oxigênio está sendo absorvido na tua cerveja. Pode fazer uma dupla oxigenação. Olha
a levedura que você está usando, a tolerância máxima de álcool dessa levedura. Mais uma coisa que você tem que olhar. Aí pode ser que você vai usar uma levedura no começo da fermentação e do meio para o final você jogue uma outra. Que consiga atenuar e que consiga quebrar todos os açúcares. Um erro muito comum nessas cervejas é Russian Stout mal atenuada. Ela fica doce, enjoativa, por erro de fermentação. A levedura floculou antes, porque se você jogar pouca levedura, ela não vai comer todo aquele açúcar. Ela vai demorar. E vai flocular e vai deixar açúcar sem comer. Então você tem que jogar um pitching correto. Tempo de fermentação de uma cerveja dessa, seja generoso. Eu faço 2 semanas só de fermentação para realmente estabilizar essa cerveja. Você não quer garrafas estourando, né? Nem barril, muito menos. 2 semanas, começa em 18 e aí vai subindo para 24. Uma semana em 18, uma em 24. 24 e 22 dá na mesma. Maturação é uma cerveja que, se ficar 2 semanas no tanque, ela fica legal. 3 ela melhora, no máximo 4. Não vai passar de 4 semanas maturando a frio, porque ela vai ter levedura embaixo e essa levedura ela pode autolizar a partir de 4 semanas de maturação e daí a autólise vai prejudicar a tua cerveja definitivamente. Não queremos isso. Tá? O que mais que a gente tem que falar? Agora vamos para malte, né? Falamos de processo. Vocês viram quanto detalhe tem nos processos? Repararam quanto detalhe tem? Agora vamos para a carga de malte. É uma cerveja que tem que ter uma quantidade grande de malte torrado. Eu diria que no mínimo 8% de malte torrado, mas eu usaria de 10, 11, estourando 12%. Metade desse malte torrado usa um malte torrado sem casca, tá? Se você só usar malte torrado com casca, pode dar alguns off flavors, ela fica meio adstringente. Adstringente é quando fica aquela boca seca, né? A adstringência que é o tanino da casca do malte. Ela pode dar boca seca, ela pode também ficar com aroma de borracha queimada. Tudo isso são características do malte torrado, tá? É bom usar 2 maltes torrados que dá complexidade. Numa cerveja dessa, quanto mais você variar a quantidade de malte, mais complexidade você está dando para essa cerveja. Cuidado, não precisa usar 15 tipos de malte diferente, que aí não faz diferença mesmo. Se você usar algum malte, usa numa quantidade expressiva, né? Pelo menos 5, 10% de cada malte. Se usar 1% de um malte, não vai fazer diferença nenhuma ter colocado aquele malte. Não vai dar para perceber ele. Então não precisa usar 15, 20 tipos de malte, cada um deles em 1, 2, 3%. Não precisa. Por volta de 5 ou 6 tipos de malte dá para fazer uma Russian Stout aí muito legal. 2 tipos de malte torrado, uns 3 caramelo e um malte base. Ou 2 malte base, um Pale Munich, um Pilsen Munich. Tá? E aí mais uns 3 tipos de malte caramelizado. Quais deles? Eu falei muito para vocês em algumas lives de cervejas com maltes que tenham, melhor dizendo, maltes que tenham sabor mais de caramelo ou com melanoidinas.
Em cervejas inglesas se usam os dois. O caramelo daquele saborzão de caramelo doce. A melanoidina, ele é um adocicado, um pouco mais de cremosidade, que dá um pouco mais de cremosidade, puxando mais para um miolo de pão. A melanoidina, então, ela acaba trazendo um pouco mais dessa cremosidade. Então, você pode decidir usar ou não, tá? Um malte melanoidina. É importante você usar malte caramelizado escuro, né? Por volta de 120 EBC de cor, 150, 300. O Cararoma tem 400 de cor. E aí geralmente se usa, pensando, um malte que nem um Cararoma, uns 10 a 13% de Cararoma. Desculpa, de Caramunique. Cararoma ele é mais escuro, você usaria por volta de uns 5%. Você pode usar um Cara Red ou Cara Ruby em termos de 10, 15%. Pode usar uns 10, 15% de Munique, Cara Hell, 10, 15%, e aí o resto Pilsen. Cuidado para não usar muito malte especial e deixar pouco malte base, tá? Tem que ter no mínimo 50 a 55% de malte base, de um Pilsen ou de um Pale, tá? O Munique tem poder diastático muito baixo. Eu estou considerando só o Pilsen ou o Pale, de 50 a 55 pelo menos. Essa é a carga de malte, uma cerveja de 8 a 12% de álcool. Lupulagem, que nem eu falei, é uma lupulagem que pode ser inglesa, pode ser americana. As versões inglesas elas não têm tanto aroma de lúpulo, não tem dry hop, nem muito lúpulo de final de fervura. E as americanas têm muito mais aroma de lúpulo. Se tem aroma de lúpulo, você não vai envelhecer essa cerveja na madeira, tá? Porque é um tiro no pé, porque o lúpulo todo ele vai oxidar em isovalérico, que é o aroma de queijo. O IBU de uma Imperial Stout é de 50 a 90. Pode chegar até 90. E aí você tem cervejas mais maltadas do que lupulada, mais lupulada do que maltada, o inverso, né? Ou equilibradas, onde que o malte e o lúpulo tem mais ou menos um equilíbrio de intensidade. A lupulagem, o que eu acho interessante aí para essa lupulagem? Se você for fazer uma cerveja de 90 IBU, eu não colocaria um Columbus de amargor, porque aí o amargor vai ficar um pouco harsh. Columbus não é um lúpulo que tem uma qualidade de amargor muito limpa, tá? Eu usaria daí um Simcoe, eu usaria talvez um Centennial, e aí você pode usar até um Warrior para amargor, ele é bem limpo. O Chinook nessas cervejas também fica bem interessante para amargor, tá? Final de fervura, você quer usar lúpulo americano de IPA, pode usar. Para essas cervejas escuras, os lúpulos americanos que eu gosto, eu acho bem legal aí. Cascade Columbus de final de fervura. O Simcoe Centennial é bem bacana. O Chinook é legal. Lúpulos ingleses, você pode usar Fuggle, Target amargor, perdão. Fuggle, Challenger e Skent Goldings ou First Gold. Admiral também, né? Também é interessante para aroma. E aí, se ela não é tão lupulada, se você quer puxar mais para as versões inglesas, não joga tanto lúpulo a zero, tá? Numa cerveja não muito lupulada, você pode jogar a 0 minutos, coisa de 1,5 gramas por litro a zero. Se você quer ela mais lupulada, aí é de 3, 4 a 5.
Dry hop geralmente não se faz, pode fazer um dry hop pequeno, de 1 a 2 gramas por litro, tá? Cuidado para não viajar demais e não virar uma Imperial Black IPA, já que a Black IPA tem uma graduação alcoólica mais baixa, né? Mas ele é um estilo que aceita muita coisa. Falei de ingredientes, a história dele. Russian Imperial Stout era uma cerveja feita da Inglaterra, feita especialmente para a corte imperial da Rússia, por volta de 1700 e alguma coisa. Por isso que vem esse nome de Russian Imperial Stout, que é feito para a corte russa. Daí que vem o nome. Que ela era uma Imperial Stout mais alcoólica. Falamos de malte, falamos de lupulagem, levedura. Eu falei do pitching já, tem que fazer um pitching, tem que calcular corretamente o pitching. Aceita levedura neutra, como o S05, aceita levedura também mais frutada. Tá? As versões inglesas geralmente têm uma levedura mais frutada. As versões americanas, que tem mais lupulagem, geralmente tem uma levedura mais neutra. Aqueles cuidados de fermentação que eu falei, fermentar por 2 semanas, maturar por pelo menos 2 semanas a 3, e aí você invasa. Vamos falar de uma outra parte do processo aí, hein? O invase. O que acontece na hora que você invasa uma cerveja e deixa ela armazenada na garrafa em temperatura ambiente? Ela começa a evoluir, ela começa a mudar. Essa evolução, ela traz um aprimoramento, um equilíbrio maior dos sabores. Numa cerveja dessa, o amargor e a astringência do malte torrado vão ficar mais arredondadas, vão ficar mais equilibradas e vai acabar ficando tudo isso mais suave e mais fácil de tomar e mais equilibrado, tá? Então, amargor e aquelas adstringências, aquela picância do malte torrado vai arredondar mais, tá? Se você deixar um tempo na garrafa. E aí o tempo, você que vai dizer. Porque depende da complexidade da cerveja. A menos complexa é 1 mês, a mais complexa é 3 meses na garrafa, temperatura ambiente, para ela ficar legal de tomar. Para ela chegar no ótimo, melhor dizendo, né? Para ela chegar no ótimo de ser consumida. Tem uma teoria da evolução da cerveja, né? Que depois que você invasou ela, ela vai apurando os sabores, vai arredondando até chegar no ótimo. Aí ela fica no ótimo por um tempo e depois começa a cair. Uma cerveja dessa, ela demora de 1 a 3 meses para chegar no ótimo. Depois que chegou no ótimo, ela permanece ali de 2, 4 até 6 anos, depende da cerveja. E aí, se você quer que ela dure muito mais, é priming. Porque o priming consome os açúcares e reduz drasticamente a oxidação dessa cerveja. E eu já fiz teste, tá? Eu tomei cerveja de 4 anos do mesmo lote, aonde que uma era carbonatação forçada e outra era priming. É gritante a diferença. Olha mais um detalhe para a Russian Imperial Stout. E aí então tem essa curva e aí depois ela começa a decair. Quando ela decai, o amargor vai embora, a cerveja começa a ficar aguada, perde aquela cremosidade de malte, e aí ela fica bem licorosa, vinhosa ou licorosa. Eu chamo de licorosa, né? Mas é um termo que todo mundo usa, tá? É quando a cerveja ela fica com aquele sabor de caramelo mais álcool.
Caramelo e álcool fica meio licoroso, né? Perde aquela cremosidade do malte, né? Que a cerveja fresca tem, né? Aquela cremosidade, aquele frescor de uma cerveja que ficou pronta há pouco tempo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. A água para uma cerveja dessa. Falei já que tem que usar um pHmetro, que é para subir um pouco o pH, né? Porque na hora que você joga o malte torrado, cai muito o pH da cerveja. Você precisa subir um pouco para chegar em 5,2. Já falei disso. O cálcio nessa cerveja pode chutar lá em cima, de 120 a 150, se quiser até 180. Algumas pessoas usam. Eu geralmente faria 150 ppm de cálcio. Magnésio, 20 a 30. Pode chegar nos 30, tranquilo. Cloreto, 150. Cloreto e sulfato vai depender muito aí de como que é a tua cerveja, porque eu falei que o equilíbrio entre malte e lúpulo ali ele pode variar. Geralmente ela é meio equilibrada, 150 e 150. O máximo de cloreto e sulfato, 150. Se ela for mais maltada, 150 de malte e 120, 100 de sulfato. Ou o inverso, né? Ela é mais lupulada, 150 de sulfato e 100 de cloreto. Faça o equilíbrio da forma que você quiser entre cloreto e sulfato, de acordo com a tua cerveja. Como ela tem muitos sais, ela precisa de uma quantidade relativamente alta de bicarbonato, por volta de 80 ppm de bicarbonato. Coloca lá no software lá o bicarbonato, né? E aí ele calcula para você a quantidade de carbonato ou bicarbonato de sódio que você tem que jogar. Comparativo de estilos. Que estilo que se parece com a Russian Imperial Stout? Nenhum. A cerveja que chega próxima dela é a Barley Wine, mas a Barley Wine não tem malte torrado, tá? A Barley Wine ela pode ter essa maluquice toda da Imperial Stout, ou lúpulo inglês ou lúpulo americano, madeira ou não madeira, açúcar ou não açúcar, de 8 a 12% de álcool também. Mas a diferença aí é o malte torrado. É o malte torrado que na Barley Wine não tem. Então, não tem comparativo. A American Stout, ela tem uma graduação alcoólica máxima de 7%. A Imperial Stout começa em 8%. Então é um pouco difícil de confundir uma com a outra. Pode, talvez, ser que você confunda. Se ela tiver uma graduação de 8% de álcool, você confunda, né, a Imperial Stout com a American Stout. Pode ser. Talvez com uma Baltic Porter, mas a Baltic Porter ela é realmente bem leve no maltado. Ela não tem muita complexidade e intensidade de malte e também não tem aquele amargor todo. Tá? A Baltic Porter tem um amargor bem mais baixo e um corpo também mais baixo do que a Imperial Stout. Mas raramente aí pode ter um ou outro exemplo que você possa confundir uma com a outra, tá? Galera, acho que é isso. Último estilo do ano. Fechando como chave de ouro. Não teremos, nas 2 próximas semanas, não teremos conteúdo, tá? Que vai ser a semana do Natal e Ano Novo e a primeira semana de janeiro não vamos ter. Espero que vocês tenham gostado, né, dessa aula grande que foi de Imperial Stout.